Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de tips aqui do canal CACD Inglês. Se tem uma coisa que eu sei que dá raiva é receber a sua composition ou seu simulado discursivo corrigido pelo seu professor de inglês e perceber quantos erros bobos você deixou passar. Pior ainda é quando isso acontece no contexto de prova. Você recebe a sua prova discursiva de inglês corrigida pela banca examinadora do CACD e se dá conta de quantos erros você cometeu relacionados a coisas que você já sabia. Mas o que é que são esses erros bobos? É normal cometê-los? Será que tem alguma forma de evitá-los ou de eliminá-los? No nosso vídeo de hoje, é claro que eu vou falar a respeito de erros e mais especificamente vou falar sobre os tais dos erros bobos. Uma primeira coisa que precisa ser dita a respeito dos erros é que errar é parte absolutamente natural de aprender absolutamente qualquer coisa. Como diz o Brown, learning is fundamentally a process that involves the making of mistakes. Learning to swim, to play tennis, to type, or to read all involve a process in which success comes by profiting from mistakes, by using mistakes to obtain feedback from the environment, and with that feedback to make new attempts that successively approximate desired goals. Então, errar é absolutamente natural no processo de aprender a fazer absolutamente qualquer coisa, inclusive a aprender um novo idioma. E além de ser natural, errar é algo que é inevitável, não tem como evitar o erro. Como diz o Ellis, errors were not something to be avoided, but were an inevitable feature of the learning process. Então, errar é algo absolutamente natural, é algo inevitável e, além disso, muitos dos erros que nós cometemos nesse processo de aquisição de uma língua estrangeira, na verdade, tem um papel construtivo nesse processo. Como diz o Corder, we can regard the making of errors as a device the learner uses in order to learn. Então, errar é algo que é natural, é algo muitas vezes inevitável e também muitas vezes é algo que tem um papel construtivo nesse seu processo de aprender uma língua estrangeira. Mas é claro que há erros e erros. Nem todos os erros são iguais, nem todos os erros têm um papel construtivo nesse seu processo de aquisição da língua inglesa e nem todos os erros são inevitáveis. Então é muito importante conseguir fazer essa distinção entre os tipos de erros. E os erros podem ser categorizados em dois tipos. Existe um primeiro tipo de erro que é chamado de erro de competência. O que é um erro de competência? É um erro que revela aquilo que você ainda não sabe sobre a língua inglesa, aqui no nosso caso. Ou seja, é um erro que revela quais competências da língua inglesa você ainda não tem. Então, esse tipo de erro é absolutamente natural, esse tipo de erro é inevitável, faz parte do seu processo de aquisição dessa língua estrangeira, mas esse tipo de erro tem um papel construtivo nesse seu processo de aquisição. É exatamente tentando tirar proveito desse tipo de erro e do feedback que você recebe ao cometer esse tipo de erro, que você vai percebendo quais competências você ainda precisa desenvolver para de fato ir progredindo nesse processo de aquisição e chegar no seu nível almejado. Esses erros de competência são chamados na literatura mais especializada de errors. Então, erros de competência são um tipo de erro. Um segundo tipo de erro é o erro de performance. O erro de performance está relacionado àquilo que você já sabe sobre a língua inglesa. Então, você já tem aquela competência, você já sabe como funciona aquela regra gramatical, já sabe qual é aquela coligação de regência em específico, sabe como escrever aquela palavra do jeito correto, mas apesar de ter a competência,
na hora de performar, por assim dizer, você não consegue colocar aquela competência no papel. Então, os erros de performance, como você pode imaginar, são absolutamente naturais também. E por que que eles acontecem, né? Por que que apesar de você saber, é comum acontecer um erro de performance? Como diz o Corder, esses erros de performance são ocasionados por memory lapses, physical states such as tiredness, and psychological conditions such as strong emotion. Então, qualquer semelhança com o contexto de realização da prova de língua inglesa discursiva não é mera coincidência. É muito comum a ocorrência de erros de performance na prova discursiva de inglês, justamente porque muitos candidatos estão cansados, estressados, ansiosos. E esse é o tipo de situação na qual os erros de performance acontecem. Os erros de performance, como eu disse, são muito naturais, acontecem até quando nós estamos falando a nossa própria língua nativa, mas eles não têm qualquer papel construtivo no processo de aquisição da língua estrangeira, porque afinal você já tem aquela competência. O que você não conseguiu naquele momento específico foi performar aquela competência, foi desempenhar aquilo que você já sabe. Por outro lado, os erros de performance são evitáveis e é claro que eu quero conversar com você justamente a respeito de como evitar esses erros de performance, que são conhecidos na literatura especializada como mistakes ou então slips e que são chamados por nós de erros bobos. Então, como que nós podemos evitar esses erros de performance ou eliminar esses erros de performance? Uma das formas mais eficientes de eliminar erros de performance é fazer proofreading. Proofreading, que na língua portuguesa a gente pode chamar de revisão. E o que é proofreading? Proofreading é o estágio final do writing process, né? O estágio final do processo de escrita. De acordo com O'Brien, the final stage in such a process, the writing process, is the proofreading phases in which the writer tries to ensure accuracy of grammar, spelling, and punctuation. Então, eu gostaria de ressaltar aqui 4 coisas que são muito importantes a respeito de proofreading e para que o proofreading de fato seja eficiente nessa localização dos erros de performance e na eliminação desses erros bobos. Uma primeira coisa que eu queria ressaltar a respeito de proofreading é que, como eu já disse, proofreading é o estágio final do processo da escrita. Proofreading não é algo que deve ser pensado como eu vou fazer se der tempo. Esse é um dos grandes problemas dos erros bobos, né? Se você só faz o proofreading se der tempo, a chance de você entregar para o seu professor ou pior, para o seu examinador algo que está cheio de erros bobos é muito grande. Então, se você está já treinando simulados discursivos e consegue terminar o simulado nas 5 horas que você tem, mas ainda não consegue terminar fazendo proofreading de todas as tarefas, é importante continuar treinando para reduzir o seu tempo de realização daquilo que você já faz e conseguir inserir esse estágio final de produção escrita, que não é algo que deve ser pensado como opcional, mas que deve ser pensado como obrigatório. É ali que você vai limpar, você vai eliminar os seus erros de performance, os seus erros bobos. Uma segunda coisa muito importante a respeito de proofreading é que proofreading não é reading. Essa é uma confusão que é feita muito frequentemente por candidatos. Os candidatos muitas vezes acreditam que fazer uma leitura do texto depois que o texto foi escrito é proofreading. É claro que fazer uma leitura do texto depois que o texto está concluído é essencial. Essa é uma leitura que você faz para verificar, por exemplo, na sua composition, se as ideias fazem sentido, se existe coerência, se seu texto é coeso. E, é claro, essa leitura é
fundamental. Eu costumo falar para os meus alunos, eu digo isso no curso Argumentative Essay, que escrever um texto e entregar para alguém ler, no caso a banca examinadora, sem nem mesmo reler o texto, é a mesma coisa que cozinhar um prato e servir o prato para alguém sem nem mesmo ter provado. Não tem como garantir que o sabor tá bom, que a textura é gostosa, se você nem mesmo provou o seu prato. Então, fazer essa leitura do texto depois que ele está pronto é essencial, é uma forma de provar o seu texto. Mas isso é reading, isso não é proofreading. Proofreading é algo muito mais direcionado e que envolve uma série de habilidades. Então, de acordo com Gardner, writers fail to detect their own errors because they see what they meant to write rather than what they have actually written. That is, they read their text instead of proofreading it. Então, só ler o seu texto não vai te ajudar a detectar esses erros de performance. É preciso fazer um proofreading do seu texto. Uma terceira coisa que é importante dizer a respeito de proofreading é que proofreading é uma habilidade. Na verdade, proofreading é um conjunto de habilidades, é um set of skills. E como uma habilidade, é preciso praticar até ficar bom nessa habilidade de proofreading. Habilidades é uma coisa que exige muita prática de fato para que sejam desenvolvidas. Eu sempre também dou esse exemplo dos instrumentos musicais. Não adianta saber o que você precisa fazer com o piano em termos de competência. É preciso praticar até ficar bom naquilo, até conseguir fazer bem, até conseguir fazer na velocidade desejada. Então, proofreading é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Como eu disse, um conjunto de habilidades, né? Uma das habilidades de proofreading é a habilidade de modificar o processo normal de leitura. Como eu disse, proofreading não é reading, é preciso modificar o processo de leitura para que você consiga fazer um proofreading eficiente. Uma outra habilidade que está relacionada a proofreading dentro desse set of skills de proofreading é a habilidade de se distanciar do texto que você acabou de escrever. É importante você sair desse papel, tentar sair desse papel de escritor desse texto, autor desse texto e tentar se colocar no papel de receptor desse texto. Isso é uma habilidade, precisa ser praticada até que você consiga executá-la bem e dentro do tempo que você deseja. Uma quarta coisa importante de ser dita a respeito de proofreading é que proofreading, além de ser um dos estágios, o estágio final, né, do processo da escrita, além de proofreading não ser reading, além de proofreading ser uma habilidade ou um conjunto de habilidades, é que proofreading é uma estratégia. E é muito importante ter estratégias, principalmente quando a gente fala de uma prova tão complexa como é a prova de língua inglesa do CACD. Estratégias de leitura, estratégias de escrita, como é o caso do proofreading, estratégias de prova. Então, proofreading é uma estratégia. E como qualquer estratégia, não existe estratégia boa, estratégia ruim. Existe estratégia mais apropriada para você, considerando o seu perfil de candidato hoje e menos apropriada. Então, para saber utilizar uma estratégia de forma eficiente, é preciso ter muito autoconhecimento, é preciso conhecer quem é você hoje, qual é o seu perfil hoje de candidato, quais são as habilidades que você tem, quais são as habilidades que você ainda não tem, quais são suas limitações, quais são os seus padrões de erro. Então, é essencial conhecer o seu perfil de candidato para que você consiga utilizar proofreading como uma estratégia de escrita e uma estratégia de prova também. Bom, então, depois de falar tanto a respeito do que é proofreading, eu vou te dar algumas dicas. Na verdade, eu vou mencionar algumas estratégias de proofreading que podem ser
utilizadas nesse contexto da prova discursiva de língua inglesa do CACD. Eu vou mencionar 2 tipos de estratégia de proofreading. Uma é sobre proofreading de spelling, né, de ortografia, e outra é proofreading de morfossintaxe, para identificar alguns tipos de erros de gramática. Então, vamos começar pelo spelling. Se você tem esse perfil de candidato, sabe que ortografia em língua inglesa é um padrão de erro que você comete com alguma frequência, é importante fazer um proofreading direcionado para localizar esses erros de ortografia e eliminá-los. Como é possível fazer isso? Se você fizer simplesmente a leitura do texto, se você fizer reading, o que vai acontecer é que, ao invés de ir prestando atenção em como você escreveu cada uma das palavras, você vai começar a ficar envolvido com as ideias que aquelas palavras vão passando. E então, reading não é uma forma eficiente de identificar spelling mistakes, né? Esses erros bobos de ortografia. Qual é uma forma eficiente, qual é uma estratégia eficiente de fazer proofreading de spelling? Lê o seu texto de trás para frente. De trás para frente, sim, de trás para frente. Quando você lê o seu texto de trás para frente, começando da última palavra e vai subindo, você não tem a chance de se envolver com as ideias que você desenvolveu naquele texto. E você aumenta muito a chance de você de fato prestar atenção em palavra por palavra e de fato prestar atenção se elas estão escritas da forma correta na língua inglesa. Então, essa estratégia que eu queria mencionar é essa de ler o texto backwards para que você consiga identificar os seus erros de ortografia, caso esse seja um padrão de erro que você comete com frequência. A segunda estratégia de proofreading que eu queria mencionar aqui no vídeo, como eu disse, é uma estratégia para identificar alguns erros de morfossintaxe, de gramática. Um dos erros mais comuns de morfossintaxe, erros no sentido de mistake, erros de performance mesmo, na produção escrita dos candidatos na prova discursiva de inglês, é erro de concordância verbal. Normalmente é erro de performance mesmo, o candidato que vai para a prova discursiva de inglês normalmente sabe fazer concordância verbal, pelo menos na maior parte dos casos, e o que acontece é que por causa do estresse, por causa do cansaço, por causa da ansiedade, acabam passando batidos alguns mistakes, alguns slips, alguns erros bobos. Bom, e como que funciona a estratégia? Você vai reler o seu texto, pode ser na ordem normal ou então backwards, e toda vez que você bater o seu olho num verbo finito, você para a leitura. Professora, o que é um verbo finito? Verbo finito é um verbo que está conjugado, né? Definindo por oposição, é um verbo que não está no infinitivo, não está no gerúndio, não está em nenhum dos dois particípios. Na língua inglesa tem particípio presente e particípio passado. Então, verbo finito é um verbo que está conjugado. Então, toda vez que você está relendo o seu texto e você bate o olho em um verbo que está conjugado, para a leitura e tenta identificar quem é o sujeito daquele verbo. Muitas vezes esses erros de performance relacionados à concordância verbal acontecem porque o sujeito está muito longe do verbo. Muitas vezes tem uma intercalada no meio, né, entre o sujeito e o verbo. Então é importante você localizar esse sujeito e verificar se eles concordam de acordo aí com as regras da norma culta. Continua a leitura, bateu o olho em outro verbo finito, localiza o sujeito e verifica se eles concordam e vai fazendo assim até o fim do texto. Quero te dar mais um exemplo a respeito de proofreading de morfossintaxe. Falei desse tipo de proofreading para o caso de concordância verbal. Outro erro que é frequente na produção escrita dos candidatos é erro com uso de artigos. Artigo definido, artigos indefinidos da língua inglesa. Então, como evitar esse tipo de erro? Conforme você vai relendo o seu texto, pode ser na ordem normal ou backwards, é importante que você vá isolando os sintagmas nominais.
Então, vai lendo o seu texto e bater o olho em um substantivo, em um noun. Isola o sintagma nominal e avalia quem é o núcleo daquele sintagma nominal. Ele é countable, ele é uncountable, ele tem post-modifiers, e aí com base nessa avaliação você vai verificando se algum artigo deveria ser utilizado, poderia ser utilizado ou não deveria ser utilizado. É claro, isso só funciona, proofreading só funciona para eliminar erros de performance. Para que você consiga eliminar esses erros, é preciso que você já tenha essa competência, que você já saiba como são utilizados os artigos. Então, só é possível eliminar erros de artigos se você já tem essa competência e se aquilo for de fato um erro de performance. Bom, então, como nós vimos no vídeo de hoje, errar é absolutamente natural no processo de aprender qualquer coisa, inclusive uma língua estrangeira, como é o caso da língua inglesa. Mas os erros não são todos iguais. Como a gente viu, há erros de competência que informam as competências que você ainda precisa desenvolver, as coisas que você precisa ainda aprender a respeito da língua inglesa. Esses erros de competência são naturais, é claro, são inevitáveis, mas têm um papel muito importante, construtivo nesse seu processo de aquisição do idioma. Então, toda vez que você perceber que um erro seu é de competência, você cometeu o erro porque você não sabia o que era para ser feito ali, é importante você correr atrás e tentar adquirir essa competência. E a gente viu também que há um outro tipo de erro, que é o erro de performance. Os erros de performance são esses relacionados a coisas que você já sabia como fazer, mas na hora ali de performar, você não conseguiu desempenhar a competência que você já tinha. Muito naturais, ocorrem nessas situações de estresse, de cansaço, não tem um papel muito importante no nosso processo de aquisição da língua estrangeira, mas são evitáveis. Uma forma de evitar fazendo proofreading. Então você viu aqui nesse nosso vídeo de hoje que proofreading é um estágio fundamental do processo de escrita, precisa dar tempo para fazer. Proofreading não é reading, proofreading é sim uma habilidade ou um conjunto de habilidades que precisa ser treinado até chegar à perfeição. É muito importante treinar proofreading. E eu quero destacar isso aqui agora, porque muita gente não faz proofreading nos simulados porque acha que na hora da prova não vai dar tempo. E aí o grande problema é que se chega na hora da prova e dá tempo de fazer proofreading, se você não treinou, a chance do proofreading ser eficiente é muito pequena, porque como eu disse, proofreading é uma habilidade, é um conjunto de habilidades. É preciso treinar muito para conseguir fazer de forma eficiente. E além disso, proofreading é uma estratégia de escrita, uma estratégia de prova. Então é importante que você saiba qual é o seu tipo, qual é o seu padrão de erro, esses erros de performance, esses erros bobos, qual é o tipo de erro bobo que você deixa passar com maior frequência, para que você consiga utilizar essa estratégia de forma apropriada para o seu perfil de candidato e de forma de fato eficiente. Então, eu quero agradecer a sua atenção nesse nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e eu te espero no nosso próximo vídeo de tips aqui do canal do CSD Inglês. Até lá!